E vamos falar hoje de um filme que foi uma lenda, porque eu tô esperando a continuação desse filme até hoje. Eu Sou a Lenda, de 2007. Eu não, o filme. Um dos filmes pós-apocalípticos mais impactantes do cinema, estrelado por Will Smith e com uma brasileira no elenco. Então se prepara e vem comigo e vamos saber alguns segredos, curiosidades e lições do filme. E no final, como de praxe, eu falo a minha opinião. O filme se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde um vírus criado para curar o câncer acaba exterminando a maior parte da humanidade e transformando muitos dos sobreviventes em criaturas mutantes, agressivas, sensíveis à luz e extremamente perigosas. O Dr. Robert Neville, interpretado por Will Smith, é aparentemente o último humano vivo em Nova York, e talvez no mundo. Ele é imune ao vírus e passa seus dias tentando encontrar uma cura, enquanto sobrevive isolado, lutando contra a solidão, o medo e os ataques constantes das criaturas. E aqui entramos nos temas principais do filme: solidão e sanidade. O filme retrata o que o isolamento extremo pode fazer com a mente humana. Neville conversa com manequins, escuta fitas antigas e tenta manter uma rotina para não perder a sanidade. Sobrevivência. Além dos monstros, o maior desafio é sobreviver mental e emocionalmente num mundo vazio, sem sociedade, sem apoio e sem esperança. Culpa e responsabilidade. Neville sente-se responsável, tanto como cientista, que fazia parte da criação da vacina, quanto como ser humano, buscando consertar um erro catastrófico da humanidade. Esperança. Mesmo em meio ao desespero, ele não desiste. A busca por uma cura, a tentativa de reverter o desastre e a esperança de que não está totalmente sozinho são centrais na história. Vamos aos pontos fortes do filme. A atuação do Will Smith, simplesmente brilhante. Ele carrega o filme praticamente sozinho, literalmente sozinho, transmitindo a emoção, desespero e humanidade de forma intensa. Construção de atmosfera. A Nova York vazia, silenciosa e decadente é quase um personagem à parte. A sensação de isolamento, a desolação é muito bem feita. Tensão constante. O filme mantém o público no limite, alternando momentos de calmaria, terror e ação com maestria. Trilha sonora e silêncio. O silêncio pesado, quebrado por sons de vento, ruídos distantes e respirações tensas aumentam a imersão e o desconforto. Cara, isso é muito legal, que eu gostei no filme também. Esses ruídos, distantes. Você vê o rugido dos monstros. Me lembra muito quando eu era criança e ia para a zona rural e ouvia uns macacos que gostam de gritar ao longe, e aquilo tiçava a minha imaginação. O que é isso? E eu ficava imaginando os outros bichos que estavam na floresta e, lógico, tinha medo de sair à noite na zona rural. E agora vamos aos possíveis pontos fracos do filme. Efeitos visuais, que foi a crítica da época. Muitos críticos apontaram que os mutantes feitos em CGI não convencem tanto, parecendo digitais demais e pouco realistas. Olha, eu não me incomodo muito com CGI, certo? Eu não sou exigente. E eu não me incomodei com o fato também dos monstros serem feitos em CGI. Mas um pouco mais pra frente eu vou falar sobre isso. O outro possível ponto fraco do filme seria o final alternativo. O final exibido nos cinemas foi alvo de críticas, pois descaracteriza parte da mensagem original do livro, onde há uma reflexão mais profunda sobre quem são, de fato, os monstros. Eu também discordo dessa crítica aqui, tá? Eu discordo até porque isso foi uma adaptação, ele pegou elementos do filme e deu uma modificada, mas também vou deixar para falar um pouco disso mais à frente. Vamos agora às curiosidades do filme. Will Smith adotou a cachorra do filme na vida real, ou na verdade foi quase. A cachorra Samantha, que é a Sam, do filme, que é uma das personagens mais amadas do filme, inclusive, se chama Abbey na vida real. Will Smith criou um laço tão forte com ela durante as filmagens que tentou adotá-la, mas os treinadores decidiram ficar com ela. Até hoje, Will Smith diz em entrevistas que Abbey foi sua colega de elenco favorita. Foram precisos 5 anos só para planejar a filmagem em Nova York. Fechar ruas, avenidas, pontes
e locais icônicos de Nova York, como a Quinta Avenida, exigiu uma operação gigantesca. Teve que ter autorização da prefeitura, da polícia, de órgãos de trânsito e até de comerciantes locais. Cada cena nas ruas vazias custava uma fortuna e dava trabalho monstruoso. Olha, com relação a isso, eu achei bacana, mas nos tempos de hoje a gente tem muito CGI, né, para toda a situação, inclusive para criar uma cidade vazia. E eu não esperava que realmente Nova York foi esvaziada naquele momento ali, sabe? Mas, sabendo disso, através da pesquisa, eu realmente fiquei impressionado. Eu só não fiquei mais impressionado do que o filme, que também tem uma temática parecida, O Extermínio. O filme Extermínio, ele também faz isso, deixa uma cidade completamente vazia, uma cidade grande que foi Londres. Cara, naquele tempo o CGI não era tão avançado, então eu realmente fiquei impressionado. Caramba, como fizeram essa cena, né, de deixar uma cidade totalmente vazia. Mas eu pretendo falar sobre o filme do Extermínio, então eu vou deixar para outro vídeo. Eu só tô falando que essa foi uma situação, uma vez que eu realmente me impressionei com o cinema em deixar uma cidade totalmente vazia. A outra curiosidade é que quase teve Nicolas Cage como protagonista. Já pensou? Não, Nicolas Cage não. Antes do Will Smith assumir, o filme passou anos em desenvolvimento. Nicolas Cage, Tom Cruise e até Arnold Schwarzenegger foram considerados para o papel de Neville. Mas Nicolas Cage estão de sacanagem. Acho que de todos ali o Tom Cruise ele seria melhor. Agora a próxima curiosidade, como eu prometi, eu vou me aprofundar no assunto. Os monstros seriam práticos, não digitais. A ideia inicial era usar atores reais com maquiagem e próteses no lugar dos monstros em CGI. Chegaram a fazer os testes, mas no fim decidiram usar computação gráfica, o que gerou muitas críticas, pois os mutantes ficaram com cara de videogame, segundo alguns críticos. Tá, a minha opinião sobre isso, aproveitando a situação, é que eu gostei do CGI utilizado no filme. Ainda bem que usaram CGI, ainda digo isso. Ah, mas o que custava colocar pessoas de verdade, maquiadas ali? Ah, mas os zumbis eles são carecas? Era só deixar as pessoas carecas também, não é problema? Realmente, tudo isso não é problema. Poderia ser usado as pessoas de verdade se não fosse por um detalhe que muita gente criticou isso, né, mas não percebeu esse detalhe na época. Por que não deveria ter sido pessoas de verdade? Pela movimentação dos zumbis. Eles se movem de uma maneira totalmente agressiva e muito rápida. O ser humano não seria capaz de simular esses movimentos. Então eu vi muita gente criticando essa parte aí. Deveriam ter usado pessoas de verdade. Eu vi muita gente também especialista em cinema criticando essa parte, mas ninguém comentou sobre essa questão dos movimentos dos zumbis, que eram únicos, muito agressivo. Um humano não seria capaz de reproduzir ou simular aqueles movimentos. Simples assim. E eu gostei do CGI por causa disso. Os movimentos que os zumbis fazem correm muito rápido, eles se contorcem assim com uma velocidade muito grande, coisa que o ser humano não seria capaz de fazer. Isso aí deixa eles mais assustadores. É como se eles fossem humanos com uma certa super habilidade, super força, só que sem controle daquilo, entendeu? Então, por causa dos movimentos dos zumbis, que seriam impossíveis de serem reproduzidos por pessoas de verdade, é que eu gostei que usaram CGI, entendeu? Nesse caso, o CGI foi necessário sim. E esses movimentos agressivos que os zumbis fazem, para mim, tornam eles uma ameaça ainda maior. Se fossem pessoas de verdade, não teria o mesmo impacto. Então, eu não sei como é que ninguém se tocou e ninguém comentou sobre isso. Entendeu? Criticaram muito o CGI, mas eu acho que optaram pela escolha certa. Assim, tiveram a oportunidade de fazer um zumbi mais agressivo. A outra curiosidade é que o final do cinema não era o verdadeiro final. O final exibido nos cinemas, onde Neville se sacrifica, foi criado pelos produtores. O final alternativo, muito mais fiel ao livro, mostra que os mutantes não são monstros irracionais. Eles formaram uma sociedade e estavam tentando resgatar um deles. Ou seja, Neville é visto como um verdadeiro monstro, o terror deles. Por isso o título Eu Sou a Lenda, porque realmente o Neville é a lenda,
como se ele fosse o monstro ao invés dos próprios monstros. Agora, como prometido, eu também vou me aprofundar nessa questão aqui. Eu fiquei sabendo dessa história do livro, que o filme pertencia a um livro e que ele tinha esse final diferente. E, olha, eu realmente achei muito interessante esse final do livro. Passa uma mensagem interessante, muito bacana. Só que para filme, eu não sei se seria muito bom. Eu sei que o filme adotou uma mudança drástica em relação ao livro, mas o filme fez uma adaptação para cinema e eu acho que ficou melhor. Se eles tivessem sido fiéis ao livro, eu acho que o filme não seria tão bom. E aproveitando que eu estou falando do livro, a próxima curiosidade é justamente sobre ele. É um livro de 1954, o livro I Am Legend, de Richard Matheson. É uma obra extremamente influente que inspirou não só esse filme, mas também o gênero de zumbis e apocalipse moderno. George Romero, criador de A Noite dos Mortos-Vivos, disse que sua inspiração veio desse livro. Cenas cortadas e mudanças bizarras. Algumas cenas bem pesadas foram cortadas, como Neville sendo perseguido por uma manada de leões que escaparam do zoológico, e outra em que ele encontra corpos de crianças infectadas. A Warner achou que seria demais para o público. Você acaba limitando a faixa etária do público, na verdade. Aí as crianças ou aquelas pessoas mais jovens não vão poder assistir o filme. Então eu acho que eles pensaram mais nisso, para que o filme tivesse um alcance maior. E não preocupados com a saúde mental do telespectador. Na verdade, eu gosto que o filme não tenha restrição. Eu gosto daquela liberdade criativa. Às vezes uma violência é necessária e certas vezes não. Mas isso é uma coisa que você tem que ponderar sem prejudicar o filme. Homenagens escondidas no filme. No Times Square vazia, aparece um cartaz do filme Batman vs Superman, anos antes do filme sequer ser produzido. Curiosamente, o diretor Francis Lawrence depois acabou dirigindo filmes da DC. Vários manequins aparecem em posições diferentes de uma cena para outra, de propósito, para gerar desconforto no espectador, como se estivessem se movendo quando não olhamos. Gravações extremamente solitárias. Will Smith disse que o filme foi um dos maiores desafios de sua carreira, justamente porque tinha que atuar quase todo o tempo sozinho, carregando cenas longas, sem nenhum outro ator para contracenar, exceto a cachorra Sam. Falando da cachorra, o cachorro é o personagem mais amado do filme. O público ficou tão impactado com a cena do destino da cachorra Sam que, após o lançamento, olha só que interessante, o Google registrou um pico absurdo nas buscas por "o cachorro de Eu Sou a Lenda morreu na vida real?" Essa é a pergunta que as pessoas estavam fazendo na época, preocupados com o destino do cachorro. Gente, acho que a resposta é óbvia, né? Até porque o Will Smith estava estrangulando um cachorro de CGI ali naquele momento. Eles não iam ser doidos de matar um cachorro de verdade ali, né? Só por causa de uma cena que pode, inclusive, ser reproduzida de diversas maneiras. Mas eu achei bonitinho essa preocupação do público. E realmente a cachorra Sam era uma das melhores personagens do filme. Também fiquei impactado quando ela morreu. Quando ela morreu no filme, gente, no filme. Assim, uma última curiosidade, eu não poderia deixar de falar, que tem uma brasileira no filme, né? Como falei anteriormente, Alice Braga. Olha aí, representando o Brasil. Alice Braga, na verdade, ela quase não fez o teste pro filme. Ela contou em entrevistas que estava prestes a viajar para o Brasil quando recebeu o convite para fazer o teste. Ela quase recusou, mas mudou de ideia de última hora e conseguiu o papel. Olha só, que brasileira de sorte. Ou não, porque ela estava tendo uma carreira sendo construída, né? Porque na época ela estava em ascensão por causa do filme Cidade de Deus, de 2002, O Cheiro do Ralo, de 2006, e para completar o final, né, Eu Sou a Lenda, que foi o primeiro grande filme de Hollywood que ela fez. Eu lembro que na época também a carreira dela deu uma decolada, digamos assim. Ela fez o Elysium, ela fez também o Predadores e a série de sucesso King of the South. Mas eu gostaria que ela tivesse ido mais para frente. Uma pena. E agora vamos às lições do filme.
A solidão pode ser mais mortal do que qualquer vírus. O filme mostra como o isolamento afeta profundamente a mente e a alma. Neville tenta manter a sanidade criando rotinas, conversando com manequins e se apegando ao cachorro. A lição é que, sem conexão, até o ser humano mais forte desmorona. O ser humano sempre busca consertar seus próprios erros, mesmo que seja tarde demais. O vírus que destruiu a humanidade foi criado como uma cura para o câncer. O filme traz uma crítica sobre como a busca da humanidade por soluções milagrosas, sem avaliar as consequências, pode gerar desastres. E ainda assim, Neville continua tentando salvar quem resta, mesmo que o mundo já tenha acabado. Ter propósito é o que mantém você vivo. Neville não sobrevive só porque é imune. Ele sobrevive porque tem um propósito, encontrar a cura. E isso é o que mantém ele lutando todos os dias. Sem um objetivo, o colapso mental seria inevitável. O medo do diferente cria monstros, literalmente. No final alternativo, o mais fiel ao livro, descobrimos que os monstros não são apenas bestas selvagens. Eles criaram uma sociedade, sentem amor e lutam pelos seus. Neville é visto como um verdadeiro monstro aos olhos deles, alguém que sequestra, tortura e mata sem entender sua cultura. Uma lição brutal sobre preconceito, medo do que é diferente e desumanização. É por isso que eu não concordo muito com esse final se ele fosse para os cinemas. Ele distorceria toda aquela imagem agressiva que nós temos do zumbi. E eu gostei dessa imagem. Sem contar que os zumbis ali eles não parecem nem um pouco amigáveis. Então não tinha como o personagem do Will Smith manter contato com eles. Então, entendeu? Porque eu não sei, eu acho que se o Neville fosse conversar ou ficar amigo dos monstros, eu não ia ficar muito convencido. A outra lição é a importância dos pequenos vínculos. A relação de Neville com sua cachorra Sam mostra que, mesmo quando tudo está perdido, um único vínculo pode ser o que te mantém de pé. O amor, a amizade e a lealdade são tão essenciais quanto comida e abrigo. Ah, nem me fale. Olha, ultimamente eu tenho uma raiva de gente. Eu não vou mentir pra vocês não, eu tenho raiva de gente. O ser humano é muito instável. Um dia ele quer uma coisa, outro dia ele quer outra. Um dia ele é teu amigo, outro dia te trai facilmente. Já o animal, o cachorro, ele não tem isso. É um ser simples, que se apega a você pelo resto da vida e também é muito simples e fácil de conviver com o cachorro. Ele não reclama, ele não é exigente, ele não enche seu saco e ele não faz falsa acusação, como acontece aí nos casamentos hoje em dia, nos relacionamentos hoje em dia. Sacrifício pelo bem maior. No final oficial, Neville se sacrifica para entregar a cura e dar esperança à humanidade, em uma lição dura, mas poderosa, sobre fazer o que é certo, mesmo que custe a sua própria vida. Olha, eu achei o final bonitinho, bacana, passa aquela mensagem, mas eu não gostei do final. Não gostei, até porque o filme era muito bom, poderia entregar muito mais se o personagem principal continuasse vivo. Então eu tive essa sensação, poxa vida, esse filme poderia entregar muito mais. Por que matar o personagem principal? Ah, que tristeza. E eu fiquei triste principalmente porque eu perdi a minha esperança de uma continuação. Tava gostando muito do filme. Eu Sou a Lenda teve um orçamento de 150 milhões de dólares e faturou 585 milhões de dólares no mundo todo, se tornando um sucesso absoluto, arrecadando quase 4 vezes mais que seu custo de produção. É, até hoje, um dos maiores sucessos da carreira de Will Smith. O sucesso foi tão grande que, por anos, se discutiu fazer uma sequência, um prelúdio ou até uma série, que finalmente foi confirmada em desenvolvimento com Will Smith e Michael B. Jordan. O Michael B. Jordan eu acho uma excelente escolha, um bom ator, gosto dele. Agora, o Will Smith retornando pro filme... é porque tem um final alternativo, né, o filme. Então, nesse final alternativo, ele vai estar vivo, provavelmente. Nesse caso faz sentido.
Mas aí a gente tem que ignorar o final oficial da primeira versão. Vai ter que todo mundo ignorar aquele final e considerar o final alternativo onde o Will Smith fica vivo. E uma coisa curiosa é que, apesar do sucesso estrondoso do filme, as avaliações dele foram boas, só não foram o que eu esperava. Por exemplo, 68% de aprovação no Rotten Tomatoes e 68% de aprovação da audiência. Não foi uma pontuação muito alta, mas também não foi baixa. Acho justa essa avaliação? Acho. Até porque o filme não é como se fosse um filme original, os Caramba 4. Não, é um filme que diverte, no mínimo. Que envolve ação, terror, aqueles elementos básicos que te entretêm. E eu acho que isso aí faz bem. E eu acho a pontuação até justa, até porque eu procuro assistir filmes que têm uma pontuação acima de 6, vamos dizer assim. Como se fosse a nota do colégio, que vai de 1 a 10. E agora eu vou dizer a minha opinião. Eu gostei demais do filme, eu acho que isso já ficou óbvio. O Smith literalmente carrega o filme nas costas. Não é bem um elogio, até porque só tem ele no filme praticamente, mas como excelente ator que ele atuou muito bem, fez a gente ter um carisma por ele, pelo personagem, e foi uma excelente escolha para o papel, lembrando que nessa época, qualquer filme que o Will Smith fazia era sucesso garantido. Então eu acredito que a maior parte do sucesso desse filme é porque tem o Will Smith como protagonista. Mas é claro que a produção não fica atrás, a produção do filme é muito bem feita. E eu tenho que admitir que eu sou apaixonado por filme pós-apocalíptico que envolve criaturas. Ave Maria, sou doido por esse tipo de filme. Quando é uma superprodução como essa, então, fico bem animado de assistir. E é um filme memorável que tem cenas marcantes, principalmente a cena da cachorra. Eu gostei também de ver a Alice Braga em cena, ótima personagem. Pena que a duração de tela dela não foi muita, mas aquele negócio, né? O protagonista é o Will Smith, um mundo pós-apocalíptico, ele tinha que ficar a maior parte do tempo sozinho para passar a mensagem para o telespectador, e é compreensível. Falando nisso, eu não poderia deixar de falar que eu não tinha assistido a versão alternativa, o final alternativo do filme. E eu assisti agora o final alternativo do filme enquanto eu estava produzindo este vídeo. E cara, é muito bom. O final alternativo é bom. Eu achei melhor que o final original, né, do filme quando ele foi lançado. E eu tô vendo também que já estão realmente considerando este final alternativo como o final oficial, querendo ignorar aquele final lá que foi entregue no passado. É um final legal, mas só tem um probleminha, talvez não seja um problema tão grande assim, é que dá uma outra perspectiva a respeito das criaturas. Porque o final alternativo apresenta umas criaturas que não são tão agressivas assim. E na versão original, as criaturas eram agressivas, não querem nem saber de papo ou coisa do tipo. Mas ali, pela primeira vez, as criaturas não querem massacrar o protagonista. Enfim, entrega uma outra perspectiva, tira um pouco a percepção que a gente tinha das criaturas, mas não é tão ruim assim. É legal, dá para explorar de outras formas e também abre um baita espaço para uma continuação. Ainda bem que fizeram esse final alternativo. Eu Sou a Lenda é mais do que um filme de apocalipse e monstros. É um drama psicológico, uma análise sobre a fragilidade da sanidade humana, a importância da esperança, da conexão e do arrependimento pelos erros do passado. Super recomendo esse filme, ótima produção, ótimo elenco, ótimas lições e com entretenimento garantido. E é isso, essa é a minha opinião sobre o filme Eu Sou a Lenda, I Am Legend. Se gostou, deixa seu like, também não deixa de comentar aqui embaixo. Esses pequenos gestos ajudam demais esse canal, você não faz ideia. E você comentando embaixo eu também sinto que eu não estou sozinho, que tem alguém do outro lado vendo o meu vídeo e interagindo comigo através dos comentários. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se tudo der certo. Até lá!